desse aqui, não foi? Então eu peguei 4, a estrutura que eu quero são 3 em caras diferentes, não é isso? Não, 2 em caras diferentes e 1 no mesmo cara. Eu fixei a estrutura do que eu quero primeiro. Então tem 2 em caras diferentes e 1 no mesmo cara. Bom, esse primeiro tem 8 possibilidades, ok? O segundo tem que ir num diferente, tem 6. O terceiro tem 4. Mas o último só tem 1, porque ele tem que fechar no mesmo cara. Não, mas ele tem 3. Certo, mas aí não é a mesma estrutura. A estrutura que eu quero é x' concorrente, x' concorrente, x' com x'. Eu tenho que me perguntar de quantas maneiras essa combinação pode ocorrer, o pareamento. Então, olha, essa aqui tem 8 correntes, essa aqui tem 6, essa aqui tem 4. Tem aí ok. Mas a última, se ela parear com esse cara aqui, ela vai me dar um pareamento para cada cara diferente, que eu já levei em consideração. Não, sim, mas estou falando que está faltando 3. Não está, cara. Porque, olha lá, o penúltimo tem 4 possibilidades. O último tem que parear com o mesmo cara com quem esse cara aqui já pareou. Não, mas ele pode escolher o primeiro x', o segundo x' e o terceiro x'. Tem razão. Tem razão. É porque eu não olhei para cima. Em cima realmente tem mais 3. Aqui tem 3 então, gente. Tu está fazendo a conta? Então aqui dá 3 também, né? Tu está fazendo a conta e tipo, eu somei umas 1000 combinações. 3. Esse aqui, né? XY, x'. Não, o segundo. Tem? Para fazer assim, uma conta plural, eu somei umas 1000 combinações nessa segunda parte. E é para ter mais 1060. E? Não, então era para estar faltando umas coisas assim. Pode ser que esteja. Né? Mas o que está me interessando aqui não é nem tanto chegar nos fatores corretos, porque aqui a gente está aqui no calor do momento, mas é mais vocês entenderem o esquema geral da história. Né? Eu convidaria vocês, inclusive, a refazer essa conta em casa com calma. Né? Olha só, tem alguma coisa que a gente possa pôr em evidência aí? 10, 18, 16, 24. Vamos lá. Esse fator é igual a esse. Não é igual a esse. Igual a esse. Não é igual a esse. É igual a esse. Não é igual a esse. Não é igual a esse. Não é igual a esse. Então, não adianta. Devagarinho. Alfa, multiplica. 10, 18, 16, 24, 24 fatores. Esse primeiro termo é assim, né? XY
2 propagadoras. Oi. Não estou botando isso. Desisti. Estou anotando só o coeficiente. 10 vezes 8, 2,8. X com x godinhas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, essa primeira estrutura, depois temos 3, 10, 18, 16, vezes 4, vezes 4 fatorial. Então, a estrutura é assim, x, y, x', x2', 2 vezes, aí você tem x', x', esse é o segundo, o terceiro, faltou essa forma. 10, 18, 6, 18, 4, 2
Tem alguns aqui que vão dar na mesma, certo? Por exemplo, esse aqui, ó, o x2' e x', é a mesma coisa que esse aqui, o x' e x2'. O propagador, delta de x' menos x2' é igual a delta de x2' menos delta de x'. Aqui você vai ter um propagador delta de x menos x2', delta de y menos x'. Pareceria que era diferente, mas aí você tem duas integrais, as variáveis estão integradas. Basta você mudar variáveis, onde você integra x', troca para x2', onde integra x2', troca para x'. Esse gráfico vai exatamente na trilha. Então você pode trocar isso aqui por um desses dois e apagar esse cara. Mesma coisa com esses dois aqui, ó. Né? Esse aqui é um inverso, esse aqui é outro. Você pode trocar a variável de integração, x' para x2', variável muda. Né? Então aqui também vai dar vezes 2. Esse último aqui pode ser apagado. Né? O resto me parece que é o que é mesmo. Bom, vocês estão identificando aí, pelo menos visualmente, né, algumas bolhas de vácuo. Né? São bolhas de vácuo, são diagramas onde um pedaço deles não está conectado a nenhum ponto externo. Certo? Aqui, por exemplo, esse pedaço aqui não está conectado a x nem a y. Isso aqui representa, entre aspas, se vocês forem ver pela literatura, as pessoas falam, representa um processo virtual, flutuações de vácuo, etc. E tal. Só que você não está vendo isso, não vai acontecer. Não tem como observar isso aqui experimentalmente. Né? Exercício, né, nessa história é o seguinte: o fator de normalização acaba com esses gráficos desse tipo. Acaba com esse, com esse, com esse, com esse, né? E só. Né? Então, normalizando, né? O que vai sobrar aqui vai ser esse gráfico aqui, né? Vai ser alfa 10, 18, 18, 16, 24, 24 fatorial. Vai ser aquele ali.
vai ser esse aqui. Os outros todos vão cair fora, certo? Não está faltando nada aqui. Eu acho que é isso. Essencialmente é isso. Hã? Como assim derivado? Por que um é mais maluco que o outro? Não, os que ficam são aqueles aonde você tem uma conexão com o ponto externo. Não tem uma parte do gráfico que seja desconexa, tá, com os pontos externos. Ele pode até ser desconexo. Por exemplo, se a gente calcular uma função de 4 pontos, você vai ver que tem contribuições desse tipo, né? Aí você tem x, y, z, que dá uma função de grade de 4 pontos. Tem uma contribuição desse tipo. Isso aqui é desconexa, é uma contribuição desconexa, mas ela tá, cada pedaço dela está conectado a um ponto externo, então ela fica. Tá? O que não pode é um cara que não está conectado a nenhum ponto externo. Como, por exemplo, esse cara que está aqui, esse cara que está aqui, esse cara que está aqui, isso aqui é tudo bolha de vácuo, como se diz. E o cancelamento desses caras você vê calculando o fator de normalização e fazendo a mesma coisa, expandindo até a segunda ordem, né? E somando esse fator de normalização na sua integral. Com todo cuidado, você vai ver que o cancelamento ocorre. Certo? Bom, isso ainda está muito chato. Né? Parecia que tinha melhorado, né? Mas está muito chato. Né? Então vamos tentar fazer a coisa mais breve um pouco. Né? Fazer as coisas acontecerem mais rápido. Um pouquinho. Né? Olha só, vamos supor que eu quero calcular a função de 2 pontos até a ordem zero. Certo? Eu vou dizer o seguinte, a ordem zero não tem nenhum fator daquele tipo integral de v de menos i dvj, não é isso? Na ordem zero, aquela exponencial toda se resume a 1. Então não há vértice. Cada fator daqueles eu vou associar com 4 termos. Né? Lambda e lambda sobre 4 fatorial, integral de x' de menos i dvj de x'. A quarta eu vou associar com isso aqui. Um próximo de 4 termos. Cada fator externo, cada perna externa da minha função de Green, eu vou colocar uma perninha isolada aqui. Certo? Por exemplo, se é a função de 2 pontos, eu vou falar que aqui tem uma perninha associada com x e uma associada com y, com uma ponta solta. Certo? Então, se eu estiver calculando a ordem zero, eu não tenho nenhum fator desse. Certo? Só tem quantas derivadas funcionais para levar em conta? Derivados funcionais que caracterizam a função de Green, né? Duas. Então eu tenho essencialmente isso daqui, ó. X, Y. Uma derivada funcional, outra derivada funcional. Para que eu obtenha um gráfico que seja não trivial, né? Para obter algo diferente de zero, melhor dizendo, essas derivadas funcionais têm que parear.
Só tem um jeito dessas derivadas funcionais aí parearem. É isso aqui. Né? Então você tem que colapsar uma perna solta com outra perna solta. Tá certo? De todas as maneiras possíveis. Então essa é a contribuição para a função de Green de 2 pontos em ordem 0, teoria de perturbações. Agora vamos ver em ordem 1. Né? Em ordem 1, eu tenho novamente, né, x, y, e eu tenho esse cara aqui. Tá certo? Agora eu tenho um cara desse. De quantas maneiras possíveis eu posso parear esses elementos que estão aqui? Eles são assim. Eu posso parear esse com esse, por exemplo, e aí esses caras aqui só podem ser pareados entre si. Tá certo? Então você gerou, né? Daqui você gerou um gráfico assim, né? Outra maneira de eu fazer esse pareamento, eu tinha pulado por cima do vértice, então eu posso parear agora essa derivada funcional com uma dessas e essa derivada funcional com uma dessas outras aqui. Né? Essa última que sobrou só pode ser pareada desse jeito. Né? Então, esse aqui me dá essa contribuição aqui. Né? Melhorou ou melhorou? Vou ver se eu continuo dando sorte e consigo os fatores de simetria legais. Para esse cara que está aí. Então, por exemplo, essa construção aqui eu posso construir de quantas maneiras? Né? Esse pareamento aqui só pode ser feito de uma vez, de uma forma. Agora, esse cara aqui tem 3 caras para ele escolher do pareamento dele. Né? Então, essa ligação pode ser feita de 3 formas, enquanto que essa última aqui só de uma. Tá certo? Então, aqui eu tenho um fator 3, né? Multiplicando esse gráfico aqui. Né? Se você pensar que o vértice descarrega o fator 1 sobre 4 fatorial, né? 3 vezes 1 sobre 4 fatorial dá 1/8. Então, estamos com sorte hoje. Vamos ver a segunda forma de fazer a história. Esse cara aqui, agora, tem que parear com um desses 4 que estão aqui. Então, ele tem 4 opções para fazer esse pareamento. Né? Esse outro tem 3 opções para fazer essa ligação, enquanto que esse cara que sobrou só tem 1. Né? Então aqui você tem 4 vezes 3 dividido por 1 sobre 4 fatorial, dá 1/2. Agora está dando até vontade de estudar teoria de campo, né? Então, para testar, vou fazer o ordem 2, tá certo? Para ver se a coisa melhora. Então, na ordem 2 agora, eu continuo tendo 2 caras externos, x, y, só que agora eu tenho 2 vértices. Tá certo? Tem 2 vértices, na ordem 2. Esses 2 vértices agora, eu tenho que fazer esses pareamentos de todas as maneiras possíveis. Eu, já sabendo do efeito do fator de normalização, eu já vou evitar aqueles pareamentos que vão me conduzir a bolha de vácuo, tá certo? Quer dizer, um cara que pareia o x com y e deixa o resto solto, eu não vou considerar. Eu considerei aqui porque a gente calculou o fator de simetria muitas vezes aqui, vale a pena fazer. Mas aqui eu nem tenho certeza se eu calculei certo, então deixa, né, para o efeito ser menos impressionante, né, do que eu quero. Então, eu vou calcular só as contribuições aonde x e y estão conectados a algum desses caras aí. Tá certo? Onde não sobram bolhas de vácuo. Tá certo? Por exemplo, isso aqui é uma bolha de vácuo. Tá certo? Esse aqui está conectado a x e esse aqui não.
Então vamos lá. O que eu posso fazer com esses caras aqui? Por exemplo, eu posso conectar esse cara com esse e esse cara com esse. Tem um olho de vaca ali em cima, da chilinha? Tem. Eu só fiz isso porque a gente calculou o fator de simetria. Na aula passada, nessa aula, de 2 ou 3 maneiras diferentes, então todo mundo sabe que vai dar um oitavo. Calculei assim para você ver como é que a gente calcula o fator de simetria. Então, para calcular o fator de simetria nesse sistema aqui, você leva em consideração o cara que vem aqui no vértice, tá certo? E as formas possíveis de fazer os clareamentos, só isso. Né? Então, essa conexão que está aqui pode ser feita de quantas maneiras? De 4 ou 8, porque tanto faz o vértice que o cara se conecte. Né? Então, tem 8 possibilidades aqui. Né? Feito isso, se eu quero conectar o cara com Y com um vértice diferente, eu só tenho 4 possibilidades de fazer isso. Né? Se eu quiser conectar o Y com um vértice diferente do vértice ao qual foi conectado o X. Né? Então, tenho 4. Aí agora eu tenho algumas opções que vão me conduzir, né, a gráficos, vamos dizer assim, sem Bolivar. Né? Uma seria fazer todas as conexões entre as 3 linhas. Então, essa daqui tem 3 opções para se conectar. Uma vez que ela fez, essa aqui vai ter 2, essa aqui vai ter 1. Né? Então, o diagrama que a gente gera assim vai ser um cara assim. E ele vai conter um fator de simetria que é 8 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Vezes 1 sobre 4 fatorial ao quadrado. Né? Você vai ter 2 vértices, 1 sobre 4 lambda sobre 4 fatorial para cada um deles. Né? Outra opção, né? Novamente, esse cara conecta com esse, e esse cara ainda conecta com esse. Depois eu vou testar um em que os dois conectam com o mesmo, tá certo? Bom, a anterior não vale, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma das pernas desse cara, por exemplo, essa, e conectar com a outra, uma outra perna do outro. Tá certo? Eu lembro de bicho. Fui o né? Então aqui tem 8, e aqui tem 4 de novo, e essa daqui tem 3 chances de fazer essa conexão. Essa daqui eu posso fechar aqui, e essa aqui eu posso fechar aqui. Tá certo? Então eu tenho essa contribuição aqui. Isso eu olhei para ele. Fator 8 vezes 4 vezes 3. E 1 sobre 4 fatorial ao quadrado. Muita opção hoje. Vamos lá, gente. Vamos ver. O que mais que a gente pode conseguir? Eu acho que as opções de conseguir os caras todos conectados aqui acabaram. Então, o que a gente pode fazer? Esse cara conecta com um dos 8 aqui, então tem 8 possibilidades. Esse cara conecta com o mesmo do mesmo vértice, então tem 3 possibilidades. Né? Agora, esse cara aqui vai conectar com um desses 4, então aqui tem 4 possibilidades, e essa segunda aqui tem 3 maneiras de fazer. E essa última que está aqui só tem um jeito. Né? Então, essa terceira forma aqui é essa. O fator que a gente tem na frente é 8 vezes 4 vezes 3 vezes 3. Alguém consegue imaginar mais alguma coisa? Melhorou muito, né? Ficar entre nós.
se você estiver calculando um processo na ordem N, né, de teoria de perturbações, você vai desenhar N vértices desse tipo, certo? Nx desse tipo. Vai colocar o número de pernas externas adequado à sua função de Green, e aí vai exercitar o seu poder organizacional da sua mente, né, no sentido de obter todas as combinações possíveis desses caras, certo? Vamos exemplificar aqui, né, sem calcular fatores de simetria nem nada, com a função de 4 pontos, né, por exemplo. Vamos ver o G4, né? X, Y, Z, tá, por exemplo. Né? Então, o G4 vai conter, né, essas 4 derivadas funcionais aí, né? Simbolizando por essas linhas. Né? Se eu quiser, por exemplo, a ordem 0, né? Isso aqui é o G4. Eu não tenho muitas opções. Eu conecto esse com esse, e aí só sobra esse com esse. Eu conecto esse com esse, e só sobra esse com esse. Eu conecto esse com esse, e só sobra esse com esse. Tá certo? Então eu tenho, essencialmente, esse processo aqui. X, Y, Z, W, mais permutações. Vou escrever assim. Certo? Se eu for para a ordem 1, vou botar um vértice aqui, certo? E aí vou sair fazendo as conexões cabíveis. Então eu vou ter coisas desse tipo, por exemplo, x, y, né? C, W, uma coisa desse tipo, essa conexão possível, mais permutações, não vou ficar escrevendo mais permutações aqui, né? Mais X, Y, Z, W, certo? Tem esse cara para eles. E acabou o que eu posso fazer em primeira ordem, certo? Não tenho mais como parear derivados funcionais. Não sei se vocês percebem o que eu estou fazendo. O objetivo de cansar vocês com essa história toda foi fazer vocês curtirem um jeito mais fácil de fazer a conta. Mas agora vocês não estão só curtindo, vocês sabem por que você faz a conta desse jeito. Né? Você sabe que o que sobra, né, no fundo, nessa conta, é o efeito combinado de duas derivadas funcionais sobre um termo daquele x corrente, propagador corrente. Então, o que vai sobrar mesmo é o pareamento desses caras, mais nada. Né? Então, vamos supor que eu coloque 2 desses caras agora. Né? Então, eu vou ter muitas coisas interessantes aparecendo aí. Né? Por exemplo, esse é um cara que está aqui. Mais permutações, né? Vamos ter coisas assim. Né? Mais permutações e mais deslocamento desse cara ao longo dessas outras linhas. Né? O que mais seria possível? Mas a permutação já vai mudar o E de lugar, né? Por que ela vai mudar? Não, a permutação já muda de lugar. Estou tirando as bolhas de vácuo. Eu suponho que não tem bolhas de vácuo, porque elas estão sendo
consumidos lá pelo fator de normalização, né? Eu posso estar enganado, mas acho que é só por aí. Só termina aí. Não, poderia ter alguma coisa do tipo no caso anterior, enquanto o Z-dado, as comunicações continuam, por exemplo, Z-dado reto e XY com aquelas coisas ali. Ah, sim, pode ter tudo isso. Tem toda a razão. Você acaba sempre pegando as coisas que tem antes, né? Você pode ter coisas assim, exatamente. XY, Z-dado, é disso que você está falando? Coisas assim? Mais uma bolinha. Mais uma bolinha aqui. Assim, certo. Pode ter isso sim. Desculpa. Não pode ter isso aqui. Né? Coisa assim. Pode ter isso aqui. Segunda ordem. Né? Dois balões. Dois balões. Pode ter esse aqui também. Pode ter esse aqui também. Não, esse não. Esse não, porque esse é de terceira ordem. E esse também não. Mas esse sim. Não. Esse também não. Qual é os dois balões que você falou? Aquele do... Esse aqui? Tá, entendi. Sei qual é. A orelhinha de Mickey Mouse do sal, né? Certo? Bom, o processo tem fim, né? Isso aqui é importante. Você vai pensando em todas as opções. Você observa o seguinte, eu acho que vocês já observaram, não sei se vocês já perceberam. Né? Quando você vai procurar o processo que contribui naquela ordem, você tem que ter sempre dois vértices, no máximo. Né? Esse aqui tem dois vértices. Né? Esse aqui, dois vértices. Quer dizer, no máximo você pode ter duas regiões, dois pontos do gráfico de onde saem quatro linhas. Isso significa que a ordem perturbativa está sendo respeitada. Certo? Você não pode ter, contribuindo nessa ordem, um cara assim, por exemplo. Esse cara aqui é de terceira ordem. Isso aqui não pode aparecer. Certo? Então, dessa maneira, né, é que a gente, com um pouquinho mais de cuidado, né, com as convenções de sinal, né, com as convenções para o fator de normalização e tal, a gente define a série perturbativa, né, numa teoria quântica de campos. Certo? Esse processo do G4, por exemplo, com essa função de Green de 4 pontos, você já pode descrever processos de espalhamento ou processo de decaimento. Tá certo? Por exemplo, se você quiser saber o decaimento de uma partícula e três outras, né, a função de Green relevante é uma função de Green de 4 pontos. Né? Um cara vai estar associado com o estado inicial e 3 com o estado final. Tá certo? Se você quiser saber o espalhamento de duas partículas, a mesma função de Green de 4 pontos vai te dar informação sobre o espalhamento de 4 partículas. De duas partículas em duas partículas. Se você quiser saber o processo oposto a esse, a aniquilação de 3 partículas em uma, né? Tá certo? 3 partículas viram uma, você basta inverter a mesma função de Green de 4 pontos é capaz de descrever todos esses processos. Quer dizer, do ponto de vista da teoria de campos, você tem que calcular uma única função de Green e você tem acesso a esse processo e a esse processo, e ao outro processo, decaimento. Da mesma forma, a única coisa que vai diferir, quando você for calcular a sua amplitude, você vai diferenciar entre as suas partículas que estão no estado inicial e as partículas que estão no estado final. Você vai colocar os fatores adequados de normalização e coisas assim. Você vai usar uma fórmula que é chamada fórmula de redução
que eu não dei para vocês. Mas a forma de redução que ela faz é pura e simplesmente remover as chamadas pernas externas, propagadores externos das funções de Green. Por exemplo, isso daqui, deixa eu ver, aqui, por exemplo. Aqui você tem um propagador, né? Você tem x', x', seu propagador delta de x menos x' e outro que é delta de x, 2' menos y. Na fórmula de redução, você tem a remoção desses propagadores. Os propagadores são cortados, o que sobra é só o miolo desse negócio que está aqui. Tá certo? A seguir, você faz uma transformada de Fourier na tua função e o resultado você está projetando na camada de massa. Por exemplo, a variável da transformada de Fourier, no momento, você vai tomar como elemento como P2 igual a M2. Não é mais um P2 aleatório. Porque quando a gente calculou o ΔF tinha essa representação, né? P4K, K, X menos Y, né? Sobre K2 menos M2 mais Y, não é isso? Esse K que estava aqui, a gente viu explicitamente, ele não é um momento físico. Esse K2 aqui não é necessariamente igual a M2, ele pode ser até igual a M2, mas ele vale tudo, né? Quando você usa a fórmula de redução, quando na sua função de Green sobrar uma dependência no momento externo, você vai pegar e projetar esse momento externo na camada de massa. Então essas são as duas coisas que te separam de uma matriz S. Amputar as pernas externas da sua função de Green e projetar os momentos na camada de massa. Ah, e mais uma coisinha, a renormalização, né? Porque a merda toda dá infinito, desculpe a plenamente, né? O negócio todo dá infinito, né? Então, pô, tem que renormalizar, não tem jeito. Mas esse é um outro capítulo aqui da história, né? Então, já que tem tanta importância essa coisa do espaço de momento, na vez que vem, amanhã, né? Se diverte, né? Amanhã a gente vai falar sobre essas regras de Feynman no espaço de momento, tá certo? Vamos parar por um tempo para falar sobre isso e depois a gente vai partir para a caracterização dessa mesma coisa que está aqui pela integral funcional, tá certo? Estamos quase chegando lá na possibilidade, né, de voltar para QCD, tá certo? A gente vai voltar, confie. Isso aí, valeu, galera.